Deus presente. E onde está o Espírito de Deus, ali é a liberdade, ali é a alegria, né? Aquilo que estava seco, o Senhor enche com a sua presença, enche com o seu Espírito, Ele transforma, Ele muda circunstâncias. Nós estamos iniciando a série Espiritualidade Bem Resolvida, mas ainda um pouquinho antes, eu não sei se conseguiu botar para mim algumas coisas. Eu tenho alguns videozinhos pequenos, né, eu queria compartilhar com vocês de algo que aconteceu, algumas coisas que aconteceram no Amazonas. Eu não tive oportunidade ainda, né? Serei breve, tá bom? Serão videozinhos rápidos. Pode colocar. Essa primeira imagem aí, nós estamos numa comunidade do Mari, após 22 horas de barco, do Mari. E essas crianças já nos conhecem, já trabalha com elas há 4 anos, né? Aí são as voadeiras, né, quando a gente sai do barco, para chamar outras comunidades no redor. Aí foi o lugar onde a gente estava, numa das comunidades, parado com o nosso barco aqui, e estávamos na comunidade fazendo um trabalho. Pode passar? Opa! Aí o trabalho de aplicação de flúor com as crianças, né? Até lá embaixo. Foi o dia inteiro aplicando flúor com essas crianças aí. Ali está o doutor Zarlute, a irmã Jane na frente ali. Aqui foi um trabalho que a gente estava fazendo lá na praça, lá em Manaus, né? Esse é o jovenzinho que voltou para Jesus nesse dia. Glória a Deus. Aí foi o grupo que viajou. O vídeo não conseguiu, não? Ah, tá depois. Ah, tá. Então vamos lá. Vamos ver o vídeo. Galileu. Telefone do céu. Isso é no início do culto. Salé, membro da igreja perseguida no Iêmen. Pastor Gabriel. Que tipo de cristãos seríamos se não arriscássemos a nossa vida para que outros tivessem vida? Diretamente de Maricá, evangelizando aqui. Então tamo que tamo. Tem hora. No saguão do hotel. Que estão levando a sua palavra aqui para Manaus.
estão trazendo essa palavra de edificação, essa palavra de conforto, de amor, de prosperidade. O Senhor quer pessoas prósperas perto do Senhor. O Senhor dá abundância. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Amém, acabou, né? Tem mais? São alguns flashzinhos do que foi realizado lá. Nós levamos mais ou menos 1.500 lembranças para aquelas crianças. Compramos caixas e caixas de bolo, de doce, papel, caneta, levamos pasta de dente, escova de dente, kit dental, né? Levamos flúor. Obrigado, irmão. Mas foi muita coisa que a gente levou. O que sobrou, ficou para a missionária Denise levar para onde ela foi evangelizando, né? Deixou alguns lá nas comunidades. Obrigado, igreja, por toda a cooperação, pelo amor por essas almas, né? Orem, continuem orando pelo Amazonas. Ano que vem não iremos lá. O nosso foco, ano que vem, está voltado em Betel, tá? Participem dos almoços na cozinha, tudo para Betel. Precisamos construir o nosso templo lá, construir o templo do Espraiado. Eu quero convidar vocês, os novos que estão chegando, para conhecer a congregação lá no Espraiado. Precisamos estar lá, dando força naquele trabalho lá. Você que tem chamado apostólico, visão apostólica, você é convocado a estar lá, sabe? Coloque sua vida na obra, deixa Deus ser Deus na sua vida. Bom, ditas essas palavras, vamos ler Efésios 6, de 10 a 19. Espiritualidade bem resolvida. Eu queria meditar sobre um tema: entrando no profundo da intimidade com Deus. Tem muita gente que está chegando à igreja, mas está esquecendo do principal, de ser igreja. Tem muita gente que está entrando e fica às voltas. As igrejas hoje, elas estão cheias de consumidores do reino. Senhor, me abençoa, eu quero, me dá, eu quero. Você já é abençoado na sua casa, amém, querido? Você já sai de casa abençoado. E quando você é abençoado para abençoar vidas. Temos nossas lutas, temos nossas batalhas, nossas crises, mas vencemos na nossa intimidade com Deus. Sabe por quê? Na sua intimidade com Deus, as suas armas vão sendo forjadas entre você e Deus. Olha aqui o que Paulo escreve aqui, Efésios 6, do 10 ao 19, diz assim: uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder, vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham a sua posição, colocando o cinto da verdade, a couraça da justiça, como calçados. Usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé
para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. E orem também por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Amém? Falemos com Deus. Ó Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. Mas, ó Pai, obrigado pelos Teus ouvidos atentos à nossa súplica, ao nosso clamor. Temos aprendido, Pai, que o poder da oração não está na boca de quem fala, mas no ouvido de quem ouve, Senhor. E o Senhor tem ouvido o nosso clamor, a nossa súplica, a nossa oração, e o Senhor tem atendido, Senhor, de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua vontade. Obrigado pelo dia de ontem, Senhor, porque o Teu amor, a comunhão no Espírito se manifestou de tal forma que provocou mudança em algumas vidas aqui, Senhor. Ó Deus, que a Tua igreja cresça em Espírito e em verdade e no conhecimento do Senhor, ó Pai. Que possamos aplicar o Teu conhecimento às nossas vidas e verdadeiramente sermos, ó Pai, agentes de mudança nesse mundo tão difícil, ó Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor, glória a Deus. Se você sabe contra quais poderes está lutando nesse mundo de trevas, e os inimigos que atuam no mundo espiritual para lhe destruir, você aprenderá a revestir-se do poder de Deus, para não sucumbir diante das artimanhas e sagacidades do adversário. Então, revista-se do poder de Deus, e você vai conhecer as suas armas espirituais. Sim, muitas vezes queremos usar outras armas que pertencem às outras pessoas. Eu fico lembrando de um personagem. Se lembra de Davi? Quando Davi foi lutar contra Golias, Saul queria que Davi usasse a sua armadura, usasse a sua espada, enfim, as armas dele. E Davi, quando vestiu aquilo para ele foi um peso, e não conseguia nem andar direito. Davi já tinha as suas armas de experiência com Deus. 1 Samuel 17, 38 a 40, me acompanhe nessa leitura, olha só, o que fala de Davi. 1 Samuel 17, de 38 a 40. Então Saul deu a Davi a sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul, e tirou a armadura. Pegou 5 pedras lisas de um riacho, as colocou em sua bolsa de pastor, armado apenas com seu cajado e sua funda, foi enfrentar o filisteu. Querido, na sua intimidade com Deus, você forja as suas armas para derrotar e vencer os gigantes que estão à sua frente. As armas do pastor Cândido, as armas do Marquinhos, as armas do pastor Mário não vão servir para você. Davi não dependia da fé do seu pai Jessé para ir à luta, da experiência que Jessé tinha com Deus, ou dos seus irmãos na experiência que tinham com Deus. Davi era um jovem que tinha experiências pessoais com Deus. Ele fala para Saul assim: olha, o teu servo estava no campo e viu um urso para tomar uma ovelha das minhas mãos. O Senhor me dava o urso e eu matava o urso sem ter uma arma. Vi um leão, eu despedaçava o leão sem ter uma arma, porque o Senhor é comigo. O Deus que me deu o leão, o Deus que me deu o urso, o Deus vai me dar também esse gigante. Você vai forjar as suas armas na sua intimidade com Deus, é no seu secreto, é na sua busca. Não deixe de buscar a presença do Pai.
Ezequiel 47 tem um texto que eu gosto muito, que é quando aquele homem, um cordel de medir, ele mede, né? 100.000 côvados, água no tornozelo, mais 1.000 água no joelho, mais 1.000 água na cintura, mais 1.000 um rio profundo. Você é convidado a entrar no profundo, a não andar com a água no tornozelo, a não andar no raso, na sua intimidade com Deus. Muitas vezes tem sido assim. Muitas vezes parece que fazemos a nossa comunhão como se fosse um drive-thru. A gente chega, pede o nosso pedido, opa, somos atendidos, vamos embora, e vida que segue. Tenha prazer em estar na presença do Senhor. Tenha prazer em colocar a sua vida nas mãos de Deus, porque Ele sustém todos os dias da sua vida, sabe? E Ele vai fazer cumprir a vontade dEle na sua vida. Então diga: Senhor, eis aqui a minha vida. Davi aprendeu a depender de Deus. Como eu disse, não dependia de Jessé, de ninguém. Ele forjou as suas armas com Deus em cada experiência vivida por ele ali. Muitas vezes sozinho, né? Os montes, com o seu rebanho, com as suas ovelhinhas lá, muitas vezes. Imagina ele escrevendo o Salmo 23. Ele fala no versículo 4. O que ele fala no versículo 4? Quem sabe de cor? Ainda pelo vale? Não? Por quê? Amém, irmãos. Quantas vezes estamos temendo? Quantas vezes estamos temendo as coisas desse mundo? Eu tenho pego um monte de jovens, senhores, drogados. Ontem eu conversei com um senhor, uma bênção. O nome dele é Jorge. Ele está em situação de rua. E aquele homem tocou muito no meu coração, de ver a clareza. Ele reconhece o que ele está passando, o que ele está vivenciando naquele tempo ali, sabe? Aquele homem, ele é um médico. Ele é um médico, terapeuta. E ele tinha uma situação boa, ele era missionário. Ele resumiu a história dele e me contou a história dele. Que ele foi para Israel numa viagem missionária com a sua esposa. Aí ela foi na frente, ele levou 2 dias para chegar no lugar lá em Israel. E quando chegou, ele pegou uma situação difícil demais para ele. Ele pegou o bispo da igreja dele com a esposa dele. Aquele homem largou tudo, largou família, largou tudo. Ele pegou o que tinha, botou numa mala e gastou seu dinheiro na Bolívia, gastou seu dinheiro na Argentina, Colômbia. Ele falou: pastor, eu fui rodando, fui gastando. Hoje, ó, ele mostrou: só tem isso aqui, ó, essa roupa do corpo. Mas eu sei que se eu der um telefonema para Brasília, meus amigos vão me ajudar, mas eu não quero voltar mais para lá, pastor. Eu falei: cara, você quer se internar hoje? Ele está usando cocaína. Ele disse para mim: pastor, eu quero me internar, mas não hoje. Eu preciso agradecer as pessoas que estão me ajudando na rua, que me dão um cachorro quente. Eu tenho um amigo terapeuta que tem me ajudado aqui com alguma coisa também, né? Eu falei: cara, quando você quiser, eu estou te esperando. E ele veio ontem aqui e falou: pastor, posso ficar para... Eu gosto muito dos louvores. Eu peguei 2 cadeiras, estava ele e um amigo, botei os 2 sentados ali, participaram, sentaram ali. Não vou incomodar. Eu falei: de jeito nenhum. Não tem uma calça, pastor, para botar, vou vir de bermuda, não tem problema. Deus ama você. Ele diz: vinde a mim como estás. Queridão, você é chamado para ser bênção na vida de outras pessoas. Você é chamado para derramar do Espírito que está em você. Porque a gente recebe o Espírito como água, não é verdade? A promessa lá em Joel 2 diz assim: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O Espírito Santo foi derramado como água. E se você tem o Espírito Santo, você tem a obrigação, porque você tem que ser uma fonte que jorra para a vida eterna, de derramar aquilo que tem na sua vida, na vida do outro. Você é chamado para ser bênção na minha vida e de qualquer um que aparecer diante de você. Não escolha pessoas para abençoar, deixa o Espírito Santo escolher por você, e Ele vai te usar com um poder tremendo. Eu creio assim.
perca o medo, a vergonha, a timidez, pede ao Pai: Senhor, me dá ousadia. Eu fui fazer um culto semana passada, no domingo, falei com um pastor, num lugar chamado Jardim República, lá, pastor Alcides, ele está pastoreando aquela igreja lá, é uma igreja numa comunidade, né? E lá a gente pôde ver pessoas na rua andando, né? O tráfico já está tendo um domínio ali, né? E eu senti desejo de orar por pessoas ali. Eu convidava pessoas na rua: você aceita uma oração? Quem não vai querer uma oração? Todos. Parava, tirava o boné: ora por mim, pastor. A gente orava e ministrava a palavra e convidava. Meus irmãos, nosso papel é contar a história, é contar da salvação que há em Cristo Jesus, é contar que existe céu e que existe inferno. Por que a gente fica calado? Nesse tempo que é urgente a pregação do Evangelho, nesse tempo que é urgente o nosso testemunho, a nossa vida na vida de outras pessoas. Davi, então, ele tinha suas próprias experiências com Deus. Tem um outro personagem, eu vou me ater um pouquinho mais em Jacó. Jacó também é um outro personagem que me chama muita atenção. E a história mostra como ele agia desde o seu nascimento. Só que Jacó, ele teve 3 momentos distintos em sua vida. Olha o que ele viveu: Betel, ele viveu Peniel e ele viveu El Betel. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Ele viveu Betel, porque em Betel ele conhece o Deus de seus pais, não é o Deus dele. Davi era filho de crente, neto de crente, sobrinho de crente. Davi não, Jacó, desculpe. Mas ele mesmo não era, ele não conhecia Deus. Então em Betel ele conhece o Deus de seus pais. Bota para mim em Gênesis 28, a partir do versículo 10. Em Betel é o Deus de seus pais. Nesse meio tempo Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar, e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu. Viu anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão, o Deus do seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence, eu a darei a você e seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste, oeste, norte, sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio de sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Então Jacó acordou e disse: certamente o Senhor está nesse lugar, e eu não havia percebido. Contudo também teve medo e disse: como é temível este lugar, não é outro senão a casa de Deus, é a porta para os céus. Na manhã seguinte Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça, colocou-a em pé como coluna memorial e derramou azeite de oliva sobre ela. Chamou o lugar de Betel, embora anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez o seguinte voto: se de fato Deus for comigo e me proteger nessa jornada, se Ele me providenciar alimento e roupa, e se voltar são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. Até aí, 22. E esta coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus, e eu entregarei a Deus a 10ª parte de tudo que Ele me der. Ali estava Jacó, filho de Isaque, filho de crente, não é crentinho. Jacó tem uma experiência com Deus. Só que ali em Betel, quem aparece para ele, ele o reconhece como o Deus de seus pais. Não é o Deus que ia reinar, que ia fazer a diferença na vida dele. Era o Deus que teve história, intimidade com os seus pais. Davi está em Betel, Luz, um lugar bonito, muito bom. Davi não, Jacó, eu estou chamando com Davi. Muito bom, mas ele precisava de muito mais. Jacó, ele estava fugindo do seu irmão Esaú, que queria lhe matar.
E Jacó então, ele sai de Betel. Ele chegou em Betel, chegou na luz. Nossa, como é bom estar aqui. E muitos estão chegando na igreja assim hoje e só querem ficar agora em Betel. Não querem dar o próximo passo de chegar em Peniel. Davi chega em Peniel. Gênesis 32, bota para mim, do 25 a 30. Me ajudem, tá? Quando eu falar Davi, você fala Jacó, pastor. Jacó. Gênesis 32, de 25 a 30. Olha lá. Quando o homem viu que não podia vencer, esse já é ele na luta, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse: deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não o deixarei ir enquanto não me abençoar. Qual é seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. O homem disse: seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga-me qual é o seu nome, disse Jacó. Por que quer saber meu nome? Replicou o homem e abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e no entanto a minha vida foi poupada. Jacó tem um encontro com Deus, em sua intimidade, ele luta com Deus, ele o conhece, ele reclama para si uma bênção. Jacó, ele sai manco daquele encontro, mas agora Jacó é um novo homem. O seu nome agora é mudado de suplantador para o homem que luta com Deus e prevalece. Em Peniel, nessa luta, Jacó agora conhece o seu Deus, o Deus que haveria de fazer a diferença na vida dele, o Deus que haveria de transformar aquele coração, de mudar aquela vida por completo, o Deus que estaria presente com ele. Não era mais apenas agora o Deus de seus pais, de seus antepassados, agora já era o seu Deus. E o seu Deus manda ele agora voltar para Betel. Nossa, ter um encontro com o seu irmão. Em Gênesis 35, 1 a 7, Jacó ele volta, restaurado, mudado, transformado. Ele lança fora os deuses estranhos que carregava com sua família. Ele levanta um altar para Deus que lhe apareceu quando ainda fugia de seu irmão. Versículo 1 até o 7, 35, isso. Deus disse a Jacó: apronte-se, mude-se para Betel, estabeleça ali. Ao chegar, construa um altar para o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. E Jacó disse à sua família, a todos que estavam com ele: joguem fora todos os seus ídolos pagãos, purifiquem-se, vistam roupas limpas. Vamos a Betel, onde construirei um altar para o Deus que respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado, e ele tem estado comigo por onde ando, tem me acompanhado. Então entregaram a Jacó todos os ídolos pagãos e as argolas que usavam nas orelhas, e ele os enterrou ao pé da grande árvore perto de Siquém. E quando partiram, o terror de Deus se espalhou de tal forma entre os moradores das cidades próximas que ninguém atacou a família de Jacó. Por fim, Jacó e todos que estavam com ele chegaram à Luz, também chamada Betel, em Canaã. Jacó construiu um altar ali e chamou o lugar de El Betel, pois Deus lhe havia aparecido em Betel quando ele estava fugindo de seu irmão. Em El Betel, melhor, em Betel, Jacó conhece o Deus de seus pais. Em Peniel, Jacó conhece o seu Deus. E agora, em El Betel, Jacó conhece agora o Deus da restauração. E esse Deus começa a caminhar com ele, começa a transformar o seu coração, a sua vida. E em sua vida, meu irmão, de igual forma, comparado a Davi, Jacó teve todas as suas armas forjadas diante da sua intimidade com Deus. Quando nós temos essa intimidade com Deus, as armas espirituais são forjadas em Deus e ficam à nossa disposição.
Então, conhecer o inimigo é de suma importância para todos nós, mas conhecemos a nós mesmos, conhecemos as nossas armas forjadas em Deus, decorrente da nossa intimidade com Ele, nos nossos momentos de crise, de batalha. Isso faz toda a diferença em nossa vida, meu irmão. Homens caíram porque foram traídos, voltaram para as drogas, estão vivendo na rua, sem esperança. Tem jovens que estão no mundo das drogas que não conseguem se libertar. Fogem, você interna hoje, amanhã estão fugindo, não querem mais saber de nada, querem voltar, não conseguem mais escolher entre o certo e errado. São vidas. A gente não pode brincar com vidas, não podemos. Então, como eu estava dizendo aqui, faz toda a diferença conhecer minhas armas espirituais, né? E eu posso dizer, diante das circunstâncias, tipo assim, em Cristo nós somos mais que vencedores. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Porque Deus está presente, irmão. Então, na hora da luta, na hora da crise, da dificuldade, é na palavra, é na presença dEle. Ela ensina, não seremos tentados ali naquilo que podemos suportar. Ela ensina que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Paulo ensina, sem estar abatido, sem passar fome, frio, nudez, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Querido, onde, em qual nível nós estamos hoje? Será que nós estamos em Betel ainda, contemplando a luz, o Deus de nossos pais, o Deus do pastor Cândido, o Deus do pastor Mário? Será que nós estamos lá agora em El Betel, conhecendo o nosso Deus e paramos aqui? Será que já fomos lá em Peniel, né, e conhecemos ali o Deus da restauração? Deus, a sua revelação, ela é progressiva. Quanto mais você se aprofunda no conhecimento de Deus, mais você vai conhecendo, mais você vai aprendendo dele, mais você vai entendendo. E aí, sabe o que acontece? A sua espiritualidade, ela é bem resolvida, porque você tem intimidade com Deus. Será que nós estamos ainda conhecendo o Deus dos nossos pais? Lembrando das experiências passadas? Será que hoje estamos contando experiências que outros vivenciaram em suas vidas, na sua relação com Deus? Será que, como Jacó, nós chegamos a Betel e queremos parar por ali, conhecendo o Deus de nossos pais, as experiências dos outros e não as nossas? Isso reflete uma vida estagnada, uma vida parada. Água parada não é bom. Água parada não é boa. Você é alguém chamado para estar em movimento, para estar sendo usado por Deus. Não fique parado, não pare. Convido você a vir para o segundo nível. E tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, te convido a vir a Peniel, a conhecer o seu Deus, que será o lugar onde você terá as suas maiores experiências com Ele. Você vai conhecer o seu Deus pessoal, que fala e age contigo de uma forma que só você conhece. Afinal, Ele é pessoal, Ele é íntimo, Ele quer ter intimidade. E quando a gente se aprofunda nesse conhecimento, Deus vai se revelando a nós progressivamente. Como eu disse, Betel é o Deus dos nossos pais. Peniel é o Deus pessoal, é o meu Deus. El Betel é o Deus da restauração. E como eu disse, de acordo com a visão de Ezequiel 47, onde estão batendo as águas do rio de Deus em nossas vidas? Me permita te convidar para o profundo da intimidade com Deus. Eu quero desafiar você nessa manhã a mergulhar no rio de Deus, a entrar no profundo da intimidade com o Pai. Eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui à frente. Eu queria cantar esse louvor. Eu sei que vocês têm outra música para o final,
Mas eu queria cantar essa música, Existe um Rio. E se você deseja, nós vamos estar cantando esse louvor nesta hora. E se é algo assim que arde no seu coração, de você entrar no profundo da sua intimidade, não é viver o evangelho de quinta e domingo na igreja, não. A célula nos motiva a viver o evangelho integral, irmão, sabe? Você que ainda não faz parte de uma célula, procure participar, porque você vai se envolver com vidas, com pessoas, você vai convidar pessoas, você vai orar por pessoas, você vai buscar pessoas para a sua célula. Você vai receber um monte de não vou, ou um monte de sim, e ninguém aparece na sua célula. É isso que vai acontecer. Mas um ou dois vão chegar lá, vão ser tocados pela sua vida, pelo Deus que habita no seu coração. A gente vai cantar esse louvor. E se você deseja consagrar a sua vida no altar do Pai, eu peço que você se coloque em pé nesta hora, no lugar onde você está. Se coloque em pé e cante com alegria, e entregue verdadeiramente sua vida a esse Deus maravilhoso. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde ele passar, por onde o rio passar, tu